Fala galera, beleza com vocês? Bom galera, no último vídeo que eu postei o meu resultado da semana e meu último trade, que foi o dia de ontem, né, sexta-feira, eu tinha falado que ia mostrar um vídeo aqui, né, como que eu crio estratégias de tendência, tá? Então hoje eu vou mostrar como que eu faço a otimização aqui de tendência. Basicamente eu vou mostrar pra vocês qual é a estratégia que eu vou exemplificar aqui. Então vou abrir o Profit Chart só para mostrar para vocês qual que é a estratégia que eu vou estar desenvolvendo aqui como tendência, tá? Então, eu vou abrir aqui o Profit Chart. Basicamente, é uma estratégia de rompimento de bandas de Bollinger. Basicamente, hoje eu atuo fazendo trades através da variação do preço, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês a estratégia de bandas de Bollinger operando a favor do movimento, tá? Não sei se vocês repararam, mas no último trade minha conta estava bloqueada, tá? No caso, aqui continua mostrando os trades, porque como minhas ordens ela vem do MetaTrader, o Profit ela não consegue interceptar, ela não pode interceptar na verdade, né? E aí como minha conta ela é hedge, eu posso operar comprado e vendido, então não há interferência, né? As operações do Profit ficam realizadas no Profit e a do MetaTrader fica realizada no MetaTrader. Então não interfere o outro, né? Só se eu zerar aqui aí acabar interferindo. Então, basicamente, a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui é o rompimento de bandas de Bollinger, né? Então, aqui, ó, teve um rompimento de banda de Bollinger. E, basicamente, você entraria nessa região aqui e iria surfar o movimento até que uma condição de saída fosse acionada, né? Então, aqui, basicamente, eu vou mostrar uma condição de saída baseando na máxima e na mínima do candle que der o sinal, tá? Então, basicamente a estratégia é essa: rompeu para cima a gente vai comprar e vai sair somente no sinal de saída, rompeu para baixo a gente vai sair somente quando der o sinal de saída, tá? Então, basicamente a estratégia é essa, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por padrão aqui, a gente vai deixar com ordens pendentes, tá? E não vamos bater ordens a mercado. Aí, a princípio, é que eu vou querer que ele procure estratégia baseada nas 3 máximas e 3 mínimas de saída, tá? Tipo assim, se a gente tiver comprado, a gente vai sair nas 3 últimas mínimas. Tipo assim, entre os 3 candles. Deixa eu abrir o Profit aqui de novo. Ou não, acho que precisa. Aqui, ó. Deixa eu abrir um desse aqui. Deixa eu tirar. Ó, vamos supor. Aqui tem um candle, né? Vamos supor que está considerando após a abertura do mercado esses 3 candles aqui, certo? Desses 3 candles aqui, qual que teve a menor mínima? Foi esse aqui. Então, o stop estaria aqui. Então, basicamente, a mínima era aqui, né? Entre as 3 mínimas. Então, basicamente, vai ser isso, né? Nosso stop. A gente vai ter um sinal de entrada. Vamos supor que nosso sinal de entrada foi na máxima desse candle aqui. Então, as 3 mínimas, considerando esse último candle aqui, a mínima mais baixa foi esse aqui, tá? Então, basicamente, isso. E aqui, eu vou deixar apenas o stop loss, tá? Vou deixar um stop loss a princípio de 250 pontos. E esse aqui vai ser o stop inicial da operação, 250 pontos. Então, a partir do momento que for fechando novos candles, ele vai ir se posicionando nas 3 últimas mínimas, ou 3 últimas máximas, se for comprado ou vendido, entendeu? E vai. Então, vamos testar aqui, tá? Então, aqui, como que eu faço o teste aqui dessas estratégias? Eu vou falar a maneira que eu faço e que tem dado resultado para mim, tá? É a maneira que eu uso e vem dando certo pra mim, tá? Então, não tô aqui para falar que a maneira que eu tô fazendo é certa, que é a melhor de todas. É apenas um cenário que eu achei mais fácil de testar as estratégias de uma maneira que eu consiga ter um controle maior, tá? E daí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, basicamente, o que eu faço? Eu busco estratégias com 3 anos de backtest. Então, a gente vai pegar 2022, 2023, 2024, 2025, 3 anos. Então, o que eu faço? Desses 3 anos, eu quero testar como que a estratégia se comportou do dia 22 de 6 de 2022 até o dia 23 de 12 de 2022. E depois eu quero ver como que essa estratégia se comportou até a data atual, entendeu? Então ele vai pegar de 2023, após a otimização, né? Ele vai pegar de 2023 até 2025, né? Até a data atual. Então ele vai fazer todo esse percurso, tá? Eu vou até colocar a data mais recente aqui. Hoje a gente está aqui no dia 5/7, tá? Então eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar do jeito que estava, tá? Não vou alterar. Então basicamente vai ser esse nosso teste. E aqui eu estou simulando um capital alocado de 10 mil, tá?
E a alavancagem aqui eu deixo 1 para 500. E aqui eu sempre deixo o fator de recuperação máximo. Esse fator de recuperação máximo é o quanto a estratégia consegue se recuperar após uma perda, tá? Então, basicamente, esses parâmetros que eu utilizo aqui, né? E eu utilizo esse algoritmo baseado em genética rápida. Tudo isso aqui no MetaTrader, tá? O ativo aqui, o ativo, você nunca testa a sua série atual. No caso, o WinQ25. Você vai sempre testar o Incifrão N, tá? Que é a série contínua do mini índice, beleza? Então aqui, ó, eu começo testando. O que eu quero testar primeiro? Como a gente já tem o modo de saída, a gente já tem um stop fixo, só que a gente não tem stop gain. Lembrando, estratégias de tendência você não tem stop gain. Ou você tem uma meta, né? Ou você tem um ponto de saída. Estratégia de tendência você vai tratar dessa forma, né? Então, a gente começa testando aqui o time frame. Então, como que eu vou testar esse time frame aqui? O time frame ele vai iniciar do período de 1 minuto e aí ele vai percorrer todo esse laço. Então ele vai testar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 ou 10 minutos, 12. Todos esses time frames aqui vão ser testados, entendeu? E daí ele vai fazer um teste baseado no passado e um teste no futuro, entendeu? E daí o ideal é que você combine os melhores parâmetros ali de quais estratégias se comportou no passado e tem se comportado até a data atual, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês, desde que essa estratégia traga alguns alfas positivos. Ó, aqui, ó, vocês podem ver que esses tracinhos verdinhos aqui são alfas positivos que já começou a encontrar aqui nessa estratégia, tá? Ó, aqui tem mais distribuição também. Ó, aí aqui ele me deu alguns resultados. O que eu gosto de analisar quando traz esses resultados? Eu gosto de analisar resultados em que o teste, tanto para frente quanto para trás, foi positivo. Tipo assim, ó, se a gente pegar aqui, essa estratégia aqui, ela deu um fator para frente de 3.10. Porém, no teste de volta do backtest aqui, no passado essa estratégia ela não se comportou bem, porque ela está 0.32 aqui no passado. E temos cenários diferentes. Temos estratégias que foi bom no passado, né, ó, ela teve um fator de recuperação de 3.50 no passado, porém no futuro, até a data de hoje, ele trouxe um resultado de 1.59. Ou seja, não foi uma estratégia que após a otimização teve melhorias. Então, se a gente pegar essa estratégia aqui, que ele mencionou aqui como melhor estratégia, por enquanto, foi essa daqui, ó. E na verdade, eu não queria nem testar esse L tipo aqui, ó. Esse teste aqui, ele deu errado. Eu não era para selecionar isso aqui. Vamos refazer o teste aqui, tá? Só utilizando o time frame, que era o que a gente queria testar ali naquele momento. Então vamos testar apenas o time frame. Não era para testar o time frame e stop loss. Beleza, ele testou. Então aqui, ó, vocês podem ver que a estratégia que ele mencionou pra gente aqui utilizar é a estratégia baseada no time frame de 2 horas, tá? Então o time frame aqui que ele selecionou como alfa positivo foi o time frame de 2 horas. Por quê? O teste para trás ele deu 1.23. Porém, após a otimização desse teste, ele teve um resultado de 3.30, ou seja, teve uma evolução ali no fator de recuperação da estratégia. E aqui ele também está considerando uma estratégia com drawdown baixo, né? Então aqui a gente teve 3.85% de rebaixamento, utilizando um capital de 10 mil. Então aqui, ó, no futuro ele teve um lucro aqui de 1.440. Então aqui tivemos um resultado bem positivo, né? Então beleza, aqui a gente seleciona o time frame de 2 horas, né? E aí agora a gente vai testar o período. Como que a gente vai testar o período? O período eu costumo testar assim. Vou testar até 150 períodos, então ele vai testar de 5 em 5. Então ele vai testar 5 períodos, 10 períodos, 15 períodos, 20 períodos. Período, na verdade, aqui é a banda central da banda de Bollinger, né? Então aqui, ó, deixa eu colocar um indicador. Um indicador de tendência, né? Então aqui a gente tem uma Bollinger Bands. Então aqui essa Bollinger Bands ela tem 20 períodos. Se a gente colocar aqui tipo 150 períodos, a gente vai ter uma banda um pouco mais larga aqui, né? Entendeu? Então basicamente seria isso que a gente está testando, né? Então quando a gente está se referindo ao período BB, a gente está se referindo o desvio dessa banda, né? A distância entre um lado e outro da banda ali.
Então aí ele vai testar também desde os 5 períodos até os 150 períodos, tá? Então aí ele vai também trazer pra gente qual que é o melhor parâmetro, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que nossa estratégia já houve uma evolução aqui. Então aqui ele trouxe pra gente que o melhor período a se utilizar é o 10 períodos, tá? Então aqui a gente vem e configura para 10 períodos, tá? Então aqui já não é mais 20, ele sugeriu o de 10. E aqui agora ele vai sugerir pra gente também um desvio, tá? Deixa eu ver se eu acho a banda de Bollinger aqui de novo, para mostrar pra vocês, considerando um desvio maior, tá? Então vamos colocar aqui, tipo ele sugeriu 10, né? Vamos supor que ele queira 1.5 desvios, né? Vamos ver como ficaria. Ficaria uma bandinha mais estreita, né? Então vamos ver aqui qual que é o desvio aqui que ele vai sugerir pra gente. O desvio, galera, eu vou colocar assim, ó. O ideal é que você sempre coloque um teste em que ele vai terminar de número par, que ele nunca vai ultrapassar o teste, tá? Então se a gente fazer de 0,2, 0,2, a gente pode ir até, tipo, 4 desvios, mais ou menos, tá? Então aqui ele vai testar de 0.2, 0.2, 0.2. Eu vou colocar assim, na verdade, 0.25. 0.25 desvios, que aí vai dar um número redondo, né? Então aqui ele vai fazer 30 testes, ó, 30 de 30, tá? Então a gente testa o desvio aqui. Ó, então aqui, ó, ele está sugerindo pra gente um desvio de 1.25, porque ele teve um resultado muito bom no passado, 4.62, e teve um resultado muito bom para frente de 6.32, ó. Olha o lucro dele, 3.622. Então vamos colocar aqui 1.25, tá? Então 1.25 desvios, beleza? Então aqui, ó, ele vai testar qual que é o tipo de fechamento que a gente vai utilizar na nossa banda de Bollinger, tá? Então aqui vamos supor que ele sugeriu 10 para 1.25 e agora ele sugeriu o fechamento baseado no fechamento do preço mesmo, né? Ó. Então a gente tem fechamento de preço, preço médio, acha que é média ponderada, preço típico, preço baseado em abertura, em máximas ou mínimas, tá bom? Então aqui, vamos deixar aqui do jeito que ele sugeriu pra gente. Então basicamente o que ele sugeriu o quê? Todo rompimento para cima a gente tem que comprar, tá? Todo rompimento para baixo a gente teria que vender. Então aqui ele teria os sinais dele de venda, tá? Então aqui a gente continua deixando o preço de fechamento. A gente aqui faz um teste se ele vai comprar acima de fechamentos, vender acima de fechamentos. Basicamente ele vai fazer alguns testes aqui, utilizando... É que esse campo aqui, galera, é um campo que eu coloquei aqui, mas é meio complicado aqui para exemplificar para vocês. Deixa eu ver se teve alguma... Tá. Então aqui, ó, nossa estratégia ela é focada em tendência, né? Então a gente não tem take profit, tá? Vamos ver se essa estratégia teria uma alfa maior utilizando, tipo, pontos, né? Vamos ver. Só fazer um testezinho pra gente ver. Então aqui ele está testando um stop gain iniciando em 50 pontos, passando de 25 em 25 até 2.000 pontos, tá? Basicamente esse tipo de teste que ele está fazendo aqui. Ó, aqui, ó, aparentemente ele tem até um alfa bem legal. Ó, 1925 pontos ele sugere pra gente. Entendeu? Então, o stop loss de 250 pontos. Aqui, ó, a gente consegue também acompanhar como que foi essa estratégia utilizando as máximas e mínimas aqui. Então a gente também consegue testar as máximas e mínimas que a gente quer sair daquela operação. Ó, duas máximas e mínimas. Deixa eu colocar aqui como falso, nenhuma. Aqui a gente testa o nosso stop loss. Então aqui ele sugeriu um stop loss de 325 pontos. Aqui no stop loss, galera, eu nem expliquei, mas é de 50 pontos, né? Iniciando em 50 pontos, passando de 25 em 25.
até 500 pontos de stop loss, tá? Então ele sugeriu pra gente ali que o melhor stop loss é de 325 pontos. E aqui agora a gente testa as nossas máximas e mínimas, tá? Então aqui, ó, ele está sugerindo pra gente utilizar máximas e mínimas dos últimos dois períodos, tá? Então aqui a gente coloca 2. E aqui agora, galera, a gente consegue testar também qual que é o melhor horário para utilizar essa estratégia, né? Como aqui a gente está se tratando de mini índice, então a gente começa iniciando aqui das 8h55 até, vamos testar até as 3h30, tá? Até as 16 horas mais ou menos. Então aqui ele vai fazendo o teste, né, do horário da estratégia. Então aqui ele sugeriu que o melhor horário de início é às 9 horas, tá? E aqui a gente vai testar das 9 até o horário de término aqui dessa estratégia, tá? Vamos colocar aqui até as 17 horas, pra gente ver qual que é o horário que ele vai sugerir aqui pra gente. Então aqui, galera, ó, vocês podem ver que ele sugeriu, como é o time frame de 2 horas, ele vai englobar todo o time frame, tipo assim, do período de 2 horas. Então ele vai pegar ali meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, 1h30, tudo que vai englobar um time frame de 2 horas, ele vai colocar aqui como hora final, entendeu? Mas vocês vão ver que todos têm o mesmo resultado aqui quase, tá? Mas eu vou deixar aqui a estratégia rodando até as 14 horas, tá? Como é um time frame de 2 horas, então a gente vai selecionar esse aqui, ó, que ele está dando 7,47 para frente e 4,59 para trás, tá? Então aqui a gente coloca 14h05 horário de término, tá? 14h05, que aí vai, tipo, esse time frame ele inicia 2 horas e aí ele vai até 4 horas, tá? Então aqui a gente deixa 14h05. E aqui a gente coloca o horário de término. Como a gente sabe que essa barra ela é uma barra de 2 horas e aqui está 14h05, a gente coloca aqui também 14h05, né? Deixa eu ver, 14h05, 2 horas. E aí aqui a gente coloca para terminar 16h05, tá? E aqui, galera, aqui a gente vai testar uma meta de ganho aqui, tá? Que ele vai considerar, tá? Então aqui a gente vai até 1.500, tá? Então a gente vai testar de 25 até R$ 1.500, tá? De lucro ali. Bom, aqui ele não tá nem testando direito essa questão. Bom, eu vou mostrar para vocês como ficou a estratégia, tá? Então, a nossa estratégia é baseada no gráfico de 2 horas, tá? Então, ele vai estopar na máxima e mínima do candle de 2 horas. Então, aqui a gente consegue colocar para visualizar como ficou. Primeiramente, eu vou colocar aqui só para a gente ver qual que é o resultado aqui da nossa estratégia, o resultado final aqui dela. Então, aqui, ó, essa é a curva de patrimônio dessa estratégia. Essa foi a curva de patrimônio. Então, a gente saiu ali do capital de R$ 10.000 para um capital de quase R$ 18.000, né? Operando com um contrato, tá? Então aqui, ó, a gente teve um lucro líquido de 9.200. A gente teve um fator de lucro aqui de 2,8, um fator de recuperação de 8,50.
Essa estratégia aqui ela encontrou uma taxa de acerto de 37,50%, né? Então, o maior lucro aqui da negociação foi de 1.481. Caraca, só que eu acho que ficou mais de um dia, né? Posicionado. Fazer isso. Um dia não dá, né? Não, o maior tempo de duração, o tempo máximo de duração da posição. Teve operação que ele considerou swing trade, por isso que tá aquele resultado. Então aqui, ó, a nossa média de perda, quer dizer, nossa maior perda foi R$ 65, né? A nossa média de perda está em 58,59. A nossa média de lucro aqui está em R$ 203, cara. Vocês verem, né? Então aqui ganhos consecutivos 11. Opa, o gás está ligado? E nosso rebaixamento aqui foi de 8%, tá? Então é uma estratégia boa aqui, né? Vocês podem ver os lucros aqui por dias da semana. E a gente pode fazer diferente também, né? Aqui eu testei aqui essa estratégia focada em tendência, tá? Então ela ficou com esse resultado aqui, eu vou até salvar, tá? Vou salvar aqui essa estratégia no modo tendência. Isso aqui é um Bollinger Bands, que é a Bollinger Bands Buy. Muito frio aí hoje. Muito frio, vó. Então aqui, galera, agora eu vou testar de outra forma, tá? Então aqui eu vou colocar, pra gente não sair na máximas e mínimas, e vou colocar aqui um take profit, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês duas formas também que eu tenho para testar aqui o nosso take e o profit, tá? Então aqui basicamente a gente consegue testar tanto baseado na volatilidade do mercado quanto das máximas e mínimas. Eu vou testar uma por uma e aí a gente vai ver qual delas vai ser melhor, tá? Então a gente vai começar testando aqui por pontos e pips, tá? E basicamente são os pontos ali que a gente utiliza, né? 250 pontos, 600 pontos, 500 pontos. Então a nossa estratégia aqui, ela vai começar testando desde 50 pontos, passando de 25 em 25 até 2.500 pontos, tá? Então ele vai fazer todo aquele teste lá de novo, tá? E aí aqui a gente não está considerando mais a saída de modo tendência. Então aqui a gente vai ter um alvo na operação, tá bom? Opa, só que deu errado porque eu não coloquei aqui para frente. Espero que ele dê para testar. Vamos ver. Vamos ver. Então aqui ó, vocês podem ver que os resultados aqui, tendo um alvo, aparentemente é melhor. Aparentemente é bem melhor essa estratégia. Então aqui a gente teve uma alfa positiva aqui, utilizando 1.625 pontos de gain, ou utilizando aqui 675 pontos de gain, tá? E teve esse outro resultado aqui, utilizando 650 pontos de gain. Então aqui vocês vão colocar o que... Porque assim, os resultados aqui, todos são bons. Só que aí agora você começa a avaliar qual que é o tipo de perfil. Você quer o quê? Uma taxa de acerto mais alta? Você quer ganhar mais dinheiro? Então, tipo assim, se você quiser fazer mais dinheiro, você tem que estar ciente que a operação, você vai ter que aguentar muito mais tempo a operação do que normalmente a operação vai te trazer, né? Então se você tiver uma operação com 650, ó, tipo 675 pontos de gain, 650, 625, 600, você vai ter uma taxa relativamente alta, você vai ter operações que vão ser mais rápidas ali em torno, só que se você optar por ganhar mais dinheiro, que seria 1.625 pontos, 1.600 pontos, 1.650 pontos, você vai ganhar mais, porém você vai ter que ficar mais tempo na operação, entendeu? Então você vai ter que ter mais resiliência ali na estratégia. Então você tem que avaliar o que é melhor para você, né? Então aqui ó, vou deixar, como a gente está focando agora em taxa de acerto, eu vou deixar aqui 675 pontos de gain, tá? Então você deixa aqui 675, tá? E agora aqui eu vou testar baseado em ATR, tá? E aí no final a gente vai ver qual que é o melhor dos três, tá? Então aqui agora eu vou testar pelo ATR, qual que é o melhor ATR. Então vou deixar 20, multiplicador de 1. E a gente vai testar desde 1 minuto até uma semana, tá? Então ele vai testar todos esses tempos gráficos aqui, tá? Então aqui, ó,
ele está sugerindo para a gente também utilizar um ATR baseado no mesmo time frame que a gente está usando, né? Então ele está sugerindo para a gente utilizar um tempo gráfico aqui de 2 horas, tá? Então aqui a gente também vai testar o período, tá? Então a gente vai de 5 em 5 até 200. Então ele vai testar todos esses períodos aqui. Então aqui ele sugeriu 45 períodos, tá? Então a gente deixa aqui 45 e multiplicador 1, tá? E aqui agora a gente vai testar o que? As máximas e mínimas. Que seria o que? A amplitude do candle multiplicado em uma vez, 2 vezes. Seria basicamente isso, tá? Então aqui a gente vai testar desde o 0.5 até 5, tá? Bom, e aqui ele testou os alvos de FIBO, tá? Então aqui, ó, nota-se que utilizando também alvos de FIBO aqui, os resultados foram bem legais aqui, ó. Tô gostando desses resultados porque deu 7.51 e 4, né? 4 no passado e 7.51 no futuro, né? 4,5 da FIBO, tá? Então seria 4 vezes e meio o tamanho do candle. Basicamente isso aqui. E aí aqui a gente consegue testar, né? Então ele vai testar desde os pontos até máximas e mínimas. Então ele vai testar aqui qual que é o melhor dos três, tá? Bom, então ele sugeriu pra gente que o melhor foi utilizando pontos e pips, tá? Embora esse resultado aqui eu também estou gostando bastante, utilizando máximas e mínimas. A gente vai fazer, eu vou deixar por enquanto pontos e pips, mas aí a gente vai ver melhor depois. Deixa eu ver se teve uma mudança aqui no stop loss. Como a gente mudou o take, provavelmente o stop pode ser que haja alguma mudança aqui também. Ó, ele continuou falando que o melhor stop loss aqui é o de 325. Vamos ver qual que é o melhor tipo de stop loss aqui que ele vai sugerir pra gente, tá? Aqui pode ser que ele sugira o stop loss baseado em pontos e pips, que aí ele vai estar só mencionando a amplitude do candle mesmo. Ó, aqui não, ele pediu para deixar ainda pontos e pips. Então vamos fazer dois testes aqui, tá? Primeiro vamos testar o alvo baseado em pontos e pips e depois a gente vê a curva de patrimônio utilizando o alvo de FIBO, tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar nosso teste, ali já está no time frame de 2 horas, tá? E aí a gente pode comparar aqui os resultados. Então aqui utilizando pontos e pips, a gente teve essa curva de patrimônio aqui, ascendente, embora a gente está trabalhando uma lateralidade aqui, ó, vocês podem ver que a estratégia desde o dia 17/3 até a data de hoje, ela não de fato não passou nada, ela não está só sambando aqui, mas de fato ela não deu dinheiro, né? Porque ela ganhou, perdeu e está praticamente no mesmo lugar aqui. Agora vamos ver a outra estratégia ali utilizando o máximas e mínimas aqui, tá? Então se a gente utilizar o máximas e mínimas, vamos ver como que fica essa curva de patrimônio. A gente também está com uma curva bem estável, né? Desde o dia 19/3 a gente também está trabalhando numa lateralidade aqui nessa estratégia. Ela não chegou a entregar muito dinheiro. Desde o mês 3 até o mês até a data atual ele não fez nada, né? Porém tem uma curva de patrimônio até bonita aqui, né? E foi uma estratégia que funcionou muito bem no passado, embora ela teve alguns momentos, né, em que ela fica realmente travada, né? E aí depois ela dá alguns picos, né, de ganho. Então são estratégias ali equilibradas, né, que ela conserva o capital e depois, quando chega o período que ela passa a performar melhor, ela ganha um pouco mais de capital ali, né? Então aqui a gente está com 8,59 de fator de recuperação. Então aqui, ó, a gente tem uma média de perda aqui de R$61, uma média de ganho de 224. Então vocês podem ver que é uma estratégia que quando ela ganha bem, né? Embora a taxa de acerto dela não seja muito alta, né? Deixa eu ver aqui qual que é a taxa de acerto, 34%. Então não é uma estratégia que entrega uma alta taxa de acerto, né? Mas eu gostei bastante, cara, nesse resultado. Deixa eu ver aqui o outro, pontos e pips. Então aqui a gente está com 8,59, ó, de fator de recuperação, e vamos colocar o pontos e pips. O pontos e pips, ele está considerando melhor
o resultado para frente, né? Então o resultado para trás do pontos e pips ele tá bem ruim. Então aqui, ó, aqui o nosso fator de recuperação tá bem menor, viu? Tá 6,55. Então compensa a gente deixar o máximas e mínimas, né? Porque o máximas e mínimas, considerando o passado e o futuro, ele tá ali com 8,59, cara, de fator de recuperação. Tá com fator de recuperação muito bom. E como eu estou precisando ajustar essa estratégia do Bollinger Bands, vou até deixar ele como estratégia opcional aqui para mim, tá? Então vou até salvar esse parâmetro aqui, ó. Então aqui vocês podem ver que eu tenho as minhas validações aqui. Todas essas estratégias aqui são estratégias que já passaram no teste e estão rodando em conta real, tá? Então vocês podem ver que até nessa coluna aqui da esquerda, todas essas estratégias aqui, elas estão rodando aqui na VPS, tá? Então essa estratégia aqui, ó, vocês podem ver que a última vez que eu modifiquei ela foi dia 20/5, às 18h31, que foi a última vez que eu otimizei ela. Só que essa daqui, ela tá ruim porque o stop loss dela não é fixo. Ela tá com o stop loss lá baseado em máximas e mínimas. Então o que que acontece? Eu vou até trocar aqui, aí vocês vão ver, vou mostrar aqui pra vocês. Então essa estratégia ela foi atualizada, tá? Aqui, né? Então, quando as validações XP, Bollinger Band já foi atualizada, ó. Acabei de atualizar. Então, ó, se vocês for ver, essa estratégia, o Bollinger Bands, aqui ó, Bollinger Bands, o meu stop loss estava baseado em máximas e mínimas. E deixa eu tocar mais aqui, né? Então tinha stop loss aqui que entrava muito alto. Então ele mede a amplitude da barra. Então vamos supor que a barra tem 1000 pontos, ele vai colocar 1000 pontos de stop loss. Isso seria R$ 200 de perda, né? E já teve dias que ele realmente colocou esse stop loss e o mercado veio buscar esse stop loss dele, né? Então, o que eu ia falar? Então eu prefiro utilizar um stop loss fixo de 325 pontos, mas buscando um alvo maior, né, do que deixar aquele stop loss grandão, tá? Então aqui eu já até atualizei a estratégia, mostrando o vídeo para vocês de como otimizar, né, para vocês verem que eu faço dessa forma mesmo. E é isso, galera. Eu acho que eu consegui mostrar aqui pra vocês a forma que eu testo minhas estratégias, a forma que essas estratégias vão pra conta real, tá? Então, se você tem algum robô no MetaTrader, né, ou se você tem vontade, qualquer coisa, deixa um comentário aí, um vídeo, sei lá. Deixa um comentário, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida referente a robôs, talvez eu possa estar trazendo aqui também um robô simples, né, mas de uma forma que vocês consigam modificar, testar e tudo mais. Não sei se vocês têm robô no MetaTrader, mas basicamente é dessa forma que eu testo minhas estratégias. Eu não entro aqui no mercado com um achismo, tá? Eu acho que vai acontecer, embora eu já tenha cometido alguns erros, né? Nessa semana mesmo poderia ter ficado com um resultado bem melhor, porém eu acabei interferindo, além de interferir em estratégia, acabei estopando o dia, né? Então aquele bloqueio que aparece no Profit era justamente que eu não consigo mais nem operar no Profit, né? Não consigo mais operar em lugar nenhum. Fica só rodando meus robôs aqui na VPS e nem o MetaTrader ele não funciona durante o período que a bolsa está aberta. Então fica tudo travado, então impossibilita bastante de eu operar. Então agora cada vez mais eu estou deixando as operações somente baseadas ali pelos robôs, né? Então basicamente aqui o que eu trouxe para vocês foi a forma de como que eu crio as minhas estratégias e deixo elas rodando aí em conta real, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte, compartilha, tamo junto. E é nóis, galera. Valeu, bom final de semana. E é nóis. Nossa, galera, eu já ia editar o vídeo, só que eu esqueci de mostrar para vocês a estratégia em funcionamento, né? Então aqui a gente consegue visualizar a estratégia funcionando, né? Então aqui a gente tem as bandas de Bollinger, aqui o que está rodando é um time frame de 2 horas, tá? Então todas as vezes que há um rompimento nas bandas de Bollinger, toda vez que há um rompimento aqui nas bandas, é porque ele está mostrando 2 bandas de Bollinger aqui, não sei porquê, né? Mas quando há um rompimento, né, vocês podem ver que eles compram, né? E aí quando dá 675 pontos, bate no alvo e já era, né? E quando dá stop também. Então é isso, galera. A estratégia é assim que ela roda, né? Ali eu mostrei o teste ali baseado no gráfico de 2 horas, tá? E foi isso, galera. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, curte, compartilha esse vídeo se você gostou. Tamo junto e é nóis, galera. Valeu!